Olá, vamos mais uma vez conversar um pouco sobre mais uma outra temática aqui no nosso trabalho, né, na nossa discussão sobre Fala UPE. E hoje a gente trouxe uma pessoa que vai discutir, trazer para a gente algumas informações acerca da norma regulamentadora 1. Professora Simone Pontes, boa tarde. Boa tarde. Antes da gente passar a palavra para ela, fazer apenas um registro, né, da formação da professora e da importância, né, que esse tema ele aborda. Inclusive, agora dia 26 de maio foi o último dia estabelecido para a implantação da NR1 nas organizações. A professora vai falar sobre isso, mas a professora ela é psicóloga, ela é mestra em gestão pública, especialista em neuropsicologia, especialista em saúde mental, é professora, é psicóloga clínica e organizacional. Então, professora, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, a disponibilidade para falar sobre um assunto tão importante para as empresas, para as organizações, tanto públicas como também privadas. E eu acredito que o Fala UPE se sente muito recompensado, né, com a sua presença para abordar uma temática tão importante e necessária. Antes da gente entrar nas perguntas específicas, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre a norma regulamentadora número 1 e as suas implicações no âmbito do trabalho. Fique à vontade. Bom, antes de tudo, eu agradeço o convite, né? Para mim, estar aqui falando sobre a NR1 é muito importante, um momento muito importante, inclusive, porque estamos, né, como você falou, dia 26/5, foi a data final, Limite. né? Limite para. A gente vem nesse trabalho desde, na verdade, de 2022. Foi se vendo, se revendo a partir de então. Se foi visto pelo Ministério, né, do Trabalho e Emprego, essas implicações, né, que vêm acontecendo sobre saúde mental. Então, foi todo um contexto. Tivemos um processo de pandemia, depois disso foi se verificado, não só no Brasil, mas em outros países. Agora, aqui nós temos a nossa norma, né? A NR1 é uma norma que já existe, é uma norma que está sendo reformulada, aliás, que foi reformulada agora, né? E justamente isso, que é a parte que mais interessa nesse momento, é a questão dos riscos psicossociais, que é o que a gente chama. A norma ela existe, ela já tinha esse cunho também de saúde mental, porém não estava muito descrito, muito bem descrito. Então, isso causava como se fosse uma dúvida, na verdade. Se tinha a questão dos riscos físicos, na redação se falava, né, mas não se levou adiante. Então, foi preciso que tivesse, né, um número assim, assombroso, vamos dizer assim, por assim dizer, de pessoas, né, buscando INSS, com doenças laborais, desenvolvendo, né, problemas de ordem mental, para que se fosse observado isso. Então, a partir de então, se pensou na reformulação e deixar claro no texto isso, que a partir de então é necessário que as empresas cuidem, né? Cuidem da saúde mental dos seus colaboradores. E esse cuidar tem todo um critério, o Ministério deixou os critérios que devem ser atendidos. Em cima desses critérios, as empresas precisam estar sempre em dias. Então, a partir do dia 26, como aconteceu agora, dia 26/5, nós, né, estamos aí nesse contexto para que as empresas possam, né, atender essas demandas do Ministério do Trabalho e Emprego. É interessante, né? Você falou agora há pouco a respeito de que isso já vem sendo trabalhado desde 2022, né? E isso é feito em imposto de renda, né? A gente só deixa para ver no final, no último dia. É fato. E uma situação que, na verdade, já vem trazendo aí diferentes causas, né, de problemáticas dentro das organizações, e aí um índice alto de absenteísmo justamente em função desses problemas que vêm ocorrendo dentro das organizações. A gente vai tratar um pouco mais, né, sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. E aí, de que forma, né, essas empresas precisam implantar a NR1?
Isso. Na verdade, a gente tem um programa de gerenciamento de risco. O que o Ministério preconiza é que a gente precisa, né, as empresas precisam implantar ou implementar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa de gerenciamento de risco é justamente para que não aconteça isso, não ocorra. Então, é como uma ação preventiva. Uma ação preventiva, exatamente. É uma prevenção para que não se chegue ao ponto, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Hoje, o INSS vem, né, reconhecendo muitas pessoas que são afastadas do trabalho por doenças como laborais. Doença laboral, que é uma doença que foi detectada aí, ó, há muitos anos atrás e hoje volta de uma forma avassaladora. As pessoas aí com problemas de ordem mental sendo afastadas da empresa, o grau de ansiedade, depressão e outras doenças mais pelo laboro, né? Então, a gente, na verdade, é bom para as empresas prevenir. Uhum. Porque elas, se por acaso ocorrer algo em que que se entenda, né, que ela foi afastada e ela adquiriu, um colaborador adquiriu essa doença na empresa, a empresa pode ser multada, a empresa, se for para uma causa de justiça, é ganho, porque se for comprovado, por exemplo, eu dei o exemplo da ansiedade, mas eu falo de um transtorno de ansiedade, né? Que a gente chama de TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, essa pessoa não consegue trabalhar. É interessante se a gente parar para observar, havendo o processo preventivo, o tratamento sendo feito de forma precoce, evita-se que aquele profissional possa vir amanhã ter que se ausentar. Porque a ausência do profissional, claro, vai gerar um bloqueio, um bloqueio não, vai uma indisponibilidade dele poder estar atuando profissionalmente e, com certeza, alguém vai ter que, né, desenvolver a sua atividade no período de ausência, a empresa vai ter que estar pagando, querendo ou não, arcando com os custos. Então, esse trabalho preventivo tem também, não é, um viés de natureza econômico, além de natureza social, que é o mais importante, mas de psicológico também, mas de natureza econômica para a própria organização. Bem lembrado, porque essa prevenção faz com que as empresas não tenham custos. A gente está falando de investimento para que essa empresa lá na frente não tenha esse custo. Uhum. Então, estamos falando de negócio, sim. Perfeito. Não está acontecendo algo que a gente está só, vamos dizer, romantizando, não. Uhum. Não é isso. É uma questão real. Imagine alguém que é afastado, está com transtorno de ansiedade generalizada. Ele não consegue voltar logo. Uhum. Então, tem alguém que vai estar lá, que vai ter que estar lá no lugar dessa pessoa, uhum, talvez ter que treinar outras pessoas, talvez essa pessoa não consiga mais voltar para aquele posto. Sem dúvida. Tem que ter uma recolocação. Uhum. Eu vou dar um exemplo, educação, a área da educação. Vamos pensar em professor. A nossa área, né? A nossa área é não extremamente... podia ser diferente, né? É. Imagine um professor que sai de sala de aula por algum problema, porque já está num grau muito de estresse. Para ele voltar, ele tem que estar muito bem. E a gente sabe que tem casos de professores que não voltam mais. Uhum. Não voltam mais para aquela função, para a sala de aula, vai ter que ser aproveitado em outras áreas. Uhum. Isso tudo, isso na gestão pública, na gestão privada, não tem... Então, aquele professor que não consegue mais voltar para a sala de aula, vai ter que se contratar outro, vai ter que treinar outra pessoa. E ele realocado, provavelmente. E ele realocado, exatamente. Falei da nossa área, porque realmente as duas áreas, vou falar de saúde também, são duas áreas que vai ser tem uma incidência vai ter uma incidência muito grande. Exatamente, bem significativa. A NR1, né, é uma metodologia que ela é aplicada especificamente para uma determinada empresa, para um determinado tipo de empresa, né? Ou seja, para a área de educação eu tenho uma metodologia, para a área de saúde uma outra, para uma indústria, né? Ou a sua implantação ela utiliza a mesma metodologia para diferentes empresas. Bom, bem lembrado isso, né? A gente tem essa impressão, porque são segmentos diferentes, sim, né? Sim. Aí dá a impressão de que a gente vai usar uma metodologia diferente. Não. Na verdade, o Ministério ele traz aí os critérios. Em cima desses critérios, a gente tem que trabalhar. Você vai fazer
o programa de gerenciamento de riscos, eu vou precisar ter os critérios que o Ministério do Trabalho e Emprego preconiza. Então, são 13 itens que a gente tem que trabalhar em cima desses itens para verificar se há risco ou não. Não importa o segmento. Pode ser um segmento de educação, segmento bancário, de financeiro, né? Pode ser na área de saúde, qualquer área. Claro que, lógico, pelo quantitativo de pessoas, a gente pode, né, ter uma forma de aplicação talvez diferente, mas o critério sempre será o mesmo. A gente precisa ter, né, precisa saber se existe o risco ou não. Vamos supor que não tenha. Independente de qualquer coisa, tem que ser implementado. E aí, pode chegar a ter. Então, se é preconizado que se tem que ter, né, é gerenciar riscos. O programa diz que deve-se gerenciar riscos. Ok. E aí, né, falando em risco, né, quais os riscos, né, para as empresas que não implantarem a NR1? Então, bem a lembrado. Gente antecipou algumas coisas aqui, mas não é só o risco financeiro, não é só o risco operacional, mas tem coisas maiores. Tem sim. Tem sim, tem no bolso da empresa também, no sentido de multa. Porque como está preconizado que a lei entrou em vigor dia 26/5/2026, e isso foi adiantado, como eu disse para você, desde 2022 vem sendo trabalhado, obviamente, no Ministério, os sindicatos, todo mundo se reuniu para chegar nesse ponto, foi se fazendo, né, a questão da portaria, tudo, e o ano passado, um ano antes, foi se dado o prazo, que as empresas cumprissem, que a partir de então entrar em vigor. Se entra em vigor, vai ter que ser observado se realmente a empresa está fazendo. Ela vai ter necessariamente que mandar esse programa de gerenciamento de risco para o Ministério. Isso tem que ser fiscalizado, vamos dizer assim. Se eu disser para você, vai ser essa fiscalização total de uma vez, talvez algumas empresas que têm mais riscos vão ser observada mais de perto ou logo, né, dentro do processo, mas que isso é lei e lei tem que ser cumprida. Se não cumpre, possivelmente terá multa. Mas vamos supor que se teve uma implantação, se teve a implementação, descobriu-se o risco. Então, tem que se trabalhar esse risco. E aí também é algo que vai precisar ser colocado lá. Então, como é que você está trabalhando? Foi implantado? Está acontecendo o processo? Porque, senão, também vai ser auditorado, né? Vai ter auditoria para isso. O órgão fiscalizador, auditado, neste caso, é auditado. O órgão fiscalizador, nesse caso, é o Ministério do Trabalho. Isso. Veja, com as suas regionais, claro, né? Claro. É um trabalho extremamente árduo, tendo em vista o universo que ele vai ter que trabalhar na fiscalização. Isso, e provavelmente vai trabalhar dentro de uma filosofia de amostragem, né, por segmento. Mas o que eu estava querendo questionar é não só o fato da existência de problemas de ordem financeira, mas também de ordem operacional. Com certeza. Por exemplo, no caso, né, nós, enquanto professor, sala de aula, na hora em que você tem uma redução do quantitativo de colegas, né, que precisam se ausentar em função desta problemática, por exemplo, né, necessariamente a dinâmica da instituição ela fica comprometida, porque aí eu não tenho o professor que dava disciplina A nas salas A, B e C. Perfeito. Né? E o outro professor que também estava naquelas outras disciplinas também não pode, e assim vira uma grande bola de neve. Eu estou falando do segmento educacional, sim, mas se eu for entrar no segmento de saúde, sim, né? Eu tinha 3 plantonistas em diferentes áreas de especialização que agora não vão poder mais estar presentes. E aí vai. Aí o que eu estou querendo trazer à tona é a questão operacional. Perfeito. Eu costumo chamar isso do efeito dominó invisível. É exatamente isso. É um termo que eu coloco nas minhas palestras, justamente porque é um efeito invisível mesmo. Alguém que falta hoje, aí vai sobrecarregar alguém, depois alguém que começa a se sobrecarregar, e é aquele efeito dominó. E, obviamente,
a desestrutura que fica. Por exemplo, alguém foi afastado por esse problema. Alguém que já está com esse acúmulo de coisa. Começa também um processo. Você vê seu colega. É uma situação em que, como eu falei, é o efeito dominó invisível. Quando você vê lá na ponta, muita coisa já tem acontecido. Muitas vezes as empresas, você falou do segmento de educação, que é um segmento que o tempo todo está sob pressão, sob medição. Hoje a gente tem um quantitativo de... vamos falar de crianças até adolescentes típicos, neurotipos, várias situações que se tem em sala de aula hoje. Imagine o professor afastado. Vai ter que sobrecarregar a equipe. Né? Então, daqui a pouco, esse outro professor que está sendo sobrecarregado vai passando e assim sucessivamente. Então, cada vez mais a gente precisa entender que é um risco que vai colaborando, vamos dizer assim, para esse efeito invisível. E quando a gente vê, está uma grande maioria da empresa, da escola, do hospital, adoecido. Me diga uma coisa, operacionalmente falando, como é que isso funciona dentro das organizações? Eu sou empresa e aí eu quero desenvolver esse plano, quero implantar NR1 na minha empresa, tal, e aí convido para fazer os trabalhos. Como é que isso é feito dentro da organização? É respondido no questionário? Como é que é feito isso? Bom, importante essa pergunta, porque se a gente deixar a cargo da empresa, vamos dizer, né? Não tem condições de... Alguém está vendo que esse risco está acontecendo lá dentro. Então, a gente tem que ter alguém que possa, com esse olhar aqui de fora, possa, né, utilizar esses 13 critérios. 13? São 13 critérios. Certo. Que o Ministério coloca. Desses 13 critérios, a gente vai formular aí os questionários, as questões que a gente possa fazer a pesquisa, porque, a princípio, a gente começa com diagnóstico. A gente vai diagnosticar os riscos, e não necessariamente são em todas as áreas dos 13 critérios, Perfeito. Claro. Mas vamos supor que seja na área de comunicação, de liderança. Então, tem risco nessa área. Então, a gente precisa organizar isso e deixar essa questão colocada. Então, o processo da implementação vem a partir do diagnóstico. Sim. Em cima desse diagnóstico, a gente vai fazer o planejamento, o plano de ação para se trabalhar essas questões. Deixa tudo organizado e, obviamente, para a empresa também, né? Vamos supor que se contrate a consultoria para fazer... A implantação. É isso. Então, são dois momentos, na verdade. Um primeiro momento que é vivenciado um trabalho de levantamento de dados, isso, através de formulários, com questionamentos, tal, e aí, a partir daí, vai se gerar, né? Vai se ter como produto um conjunto de informações sobre aquele diagnóstico. E, claro, com alguns indicativos, acredito. Com os indicativos. Cada empresa vai ter na sua... Vamos supor específico. Que tem uma empresa que tem mais pressão em determinada área. Sim. Então, às vezes, o risco é mais ali. Sim. Assédio moral, assédio sexual. Vários tipos de critérios que, dentro dos critérios, vários tipos podem vir quando a gente coloca essa implementação. Né? A gente vai colocar lá o inventário, que a gente chama de inventário. Sim. Ele vai nos dar essa resposta. Em cima dessas respostas, que é o diagnóstico que a gente faz, a gente vai fazer essa implantação. Certo. A partir de então, a gente deixa, obviamente, claro, tudo que a empresa precisa para implementar o programa de gerenciamento de riscos. E aí, em cima disso, o segundo momento é a empresa identificando essas questões, ela obrigatoriamente, eu entendo dessa forma, obrigatoriamente ela tem que colocar em prática algumas ações para, se não minimizar, mas extirpar, digamos assim, retirar. Perfeito, né? Porque esse relatório precisa ser colocado. Ao final de tudo, a gente entrega esse relatório pronto para a empresa, com tudo que ela precisa, lógico, e aonde é que estão os riscos, para que ela não tenha que sofrer as sanções. Certo. E aí esse relatório ele é encaminhado ao Ministério do Trabalho? Sim. Mas ele é encaminhado por quem realiza ou pela empresa que recebe? A princípio, a empresa contrata, né? Contrata, falar a gente, profissional para fazer. A gente deixa todos os dados que, né, até o relatório, que é o relatório final com tudo, para que eles possam mandar a partir deles lá a informação para o Ministério dentro
daquilo que foi implementado. Se tem riscos, não tem problema. Eu vou dizer assim, não tem problema no sentido de que a gente está para trabalhar. Então, vai-se fazer o plano de ação para que se seja minimizado isso aí. E aí, nesse caso, por exemplo, o Ministério do Trabalho identificou que aquela instituição que já está com o relatório pronto, com todo o diagnóstico e tal, o Ministério, então, ele estimula, ele orienta Com que certeza. essa empresa possa fazer o segundo momento do trabalho. Sim, com certeza. E Vai aí orientar para que você vá minimizar onde é que tem riscos e possa retornar. Entendi. Bom, a data limite, né, para essa implantação foi dia 26, né? E quem não implantou, né, deve se justificar com algum órgão ou vai haver uma nova data para implantação? Não, nova data para implantação não. Está valendo. O que as empresas precisam é correr, agora se organizar e para contratar as consultorias, as pessoas que estão capacitadas para fazer o processo corretamente, lógico, né? Dentro dos critérios que foi delimitado pelo Ministério, para que eles fiquem em dias com isso. Mas essa data do dia 26, ela quis dizer o que especificamente? Era a data limite para implantar? Sim. Ou era a data limite para que as empresas tomassem conhecimento da importância da necessidade? Ela já tinha há um ano atrás. Agora, a data limite para elas começarem a implementar mesmo. Para que, vamos supor que haja uma auditoria. Você tem que estar correto. Né? Se tem algum problema, você identifique logo. Porque se esse problema vier a acontecer, vamos supor que alguém que adoeça, que seja da empresa, que vá, por exemplo, para o INSS, se tem um nível de pessoas com rotatividade, com problemas, isso vai ser sinal. Já vai ser sinal para que se busque, talvez o Ministério já corra para olhar isso, né? Eu estou observando aqui uma situação que é uma situação que, de qualquer forma, é preocupante. Veja, você tem hoje, não é, no Brasil, empresas de MEI, você tem empresas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, isso. Né? Qual é, pela sua visão, qual é o olhar que o Ministério do Trabalho está tendo em termos de uma fiscalização prioritária? Ele vai identificar, como é uma norma regulamentadora que lida com essas questões, né, psicossociais, mentais, né, de saúde, ela vai priorizar aquelas empresas de grande e de médio porte ou as empresas de pequeno porte, pelo fato de serem empresas que têm uma debilidade, digamos assim, maior na questão da gestão e tudo mais, ela vai deixar no segundo plano? Como é que está sendo essa visão? Bom, essa parte, o Ministério ele não deixa claro assim que vai para essa ou para aquela. Porém, a gente tem um entendimento de que tem segmentos que são segmentos que a gente até falamos agora sobre educação, né? Saúde, educação. Saúde, educação, dependendo das áreas, obviamente isso vai ser algo que talvez eles possam, né, dar esse olhar inicial das empresas que, vamos supor, que tem uma maior pressão, né, sobre o profissional. De repente, os dados do INSS, também, né, que tem justamente essas informações do quantitativo e do segmento de pessoas. Com certeza. Né, do segmento profissional que vem sendo mais afetado, eu acho que isso pode servir de base. Bem lembrado. Não é? O INSS, em 2024, né, 2025 ainda não tem, na ordem de 1 trilhão de pessoas aí adoecidas. Então, o INSS vem com dados assim que esses dados são fornecidos. Então, essa ligação com o INSS pode ser fundamental. O ponto de partida das empresas que estão com mais, né? A gente viu recentemente aí um grande banco, né? E que teve, eu estou falando porque saiu na mídia, né? Eu não posso, eu não vou dizer o nome, mas que saiu na mídia, que está sendo, né? Está em evidência porque tem um quantitativo muito grande de pessoas afastadas por burnout. Então, isso já acende uma área, tendência, né? Isso, uma tendência
né? Tem um outro banco também que já está indo no processo, ou seja, essa área financeira já está em evidência aí, né? Você falou da área da educação, vamos falar da área de saúde, talvez em outras áreas que estejam em evidência, o INSS tem, né, esse... Como identificar. Tem como identificar. Ok. O uso, né, da NR1, ela se aplica, né, para empresas públicas de toda a natureza, por exemplo? De toda a natureza. Porém, a princípio, eu acredito que eles vão muito pelo viés das não públicas, né, para as empresas privadas. A princípio, mas vai ter que ser... Por exemplo, você está falando de educação. Não tem como. A gente não falar de educação... Dentro do segmento público e privado. Não tem como, porque tem um afastamento muito grande no segmento público. Sim. Na área da educação, que está lá no INSS também colocado, né? E principalmente professores, né? Tem uma média de... Não chega a 15 anos. Muitos professores, menos de 15 anos, já estão tendo problemas. Muitos problemas, inclusive, de afastamentos, de longos afastamentos. Finalizando aqui as nossas questões, não é? Quem é que pode aplicar a NR1 nas empresas? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, a gente vem nos preparando, né? Eu já venho me preparando há um tempo. Eu fiz um e-book o ano passado, falando um pouco, explicando, mais explicativo do que era a norma, mas, como eu disse para você, desde 2022 a gente se debruça sobre isso. Muitas pessoas da área de segurança do trabalho já vêm também se organizando, medicina do trabalho, e a gente da área de psicologia, porque eu sou psicóloga, e com certeza essa parte de saúde mental faz parte do nosso dia a dia, né? Então, as pessoas de recursos humanos também já vêm tentando se aproximar um pouco. Porém, tem alguma ressalva no sentido de que, se você está dentro da empresa, é muito mais difícil. Sim. Porque como é que Claro. você vai identificar isso, você sendo parte, né? Então, as pessoas que estão mais, né, nesse segmento, muitos psicólogos, muito da área de psicologia, pessoas da área de recursos humanos, né, que já vêm, que têm uma longa experiência, né, que são consultores, que é o meu caso também, eu sou consultora, e algumas pessoas da área de segurança do trabalho, por quê? Porque já tem uma proximidade com as normas. Então, a NR1, como eu falei, ela está sendo reformulada. É uma norma mãe, na verdade. É uma norma que implica em outras áreas. Então, quem é da área de medicina, higiene, segurança do trabalho, já tem muita familiaridade com essa norma. Porém, eu quero deixar uma ressalva. Não que não possa, mas a norma, hoje, ela vem trazendo muito os riscos psicossociais. O pessoal da área de segurança do trabalho tem muito já essa proximidade, porque trabalha com essa parte de riscos físicos. Então, também estão buscando se apropriar de como é que vão trabalhar dessa forma, entende? Para trazer o eu entendo que, sem dúvida, que o profissional que está dentro da instituição, não é que ele não tenha capacidade nem habilidade. A ideia não é essa. Mas ele é um elemento que está inserido dentro do contexto. Então, parte do pressuposto de que esse tem que ser um trabalho desenvolvido por agentes externos à organização. Exatamente. E aí a empresa de preferência, uma consultoria. E aí uma empresa de consultoria que faz esse trabalho, né? Tendo, claro, de preferência, consultores com esta formação do conhecimento da NR1, mas também com conhecimento na área, ou por que não dizer, como sendo profissional, como é o seu caso, na área de psicologia, né? Isso já é um elemento facilitador, né, do encaminhamento dessas ações, né, para fazer com que esse trabalho seja bem aplicado. Eu entendo dessa forma. Exatamente. Como você estando dentro da empresa, fica mais difícil, né? Até para você apresentar, você vai ter que apresentar um relatório, é muito mais difícil. Então, a ideia, né, é que se contrate uma consultoria, né, que possa fazer o trabalho e que possa ser neutra, entregar esse relatório, né, fazer todo o planejamento, talvez participar de outras ações que, nesse momento, a implantação é implantação. Aqui, você tem até o relatório, entrega, se tem risco, se não tem, né?
O processo das outras ações, a empresa tem que implementar. Sim. Então, palestras, trabalhos, por exemplo. Citar um exemplo bem interessante, que é Setembro Amarelo, a questão do suicídio, da saúde mental, o Janeiro Branco. Mas não é só isso. Claro. A gente precisa trabalhar tudo. Por exemplo, se eu tenho um problema na área de liderança, então eu tenho que trabalhar esses líderes. Eu tenho que trabalhar os líderes. Então, é todo um programa que você vai ter que implementar, você vai ter que fazer treinamentos, você vai ter que estar ali. Se é um problema na área de comunicação, você tem que fazer que a coisa aconteça. Porque se você fizer, entrega relatório, entrega tudo, e a coisa não sai do lugar, vai continuar. É interessante aí, eu já parto para uma outra avaliação, que é a seguinte, a empresa ela pode ter, a rigor, né, todo o interesse da implantação e implementação dessa norma regulamentadora. Ok. Ocorre que não basta que os profissionais da área meio se sintam interessados em participar. É fundamental que haja o comprometimento e a compra da ideia, a compra no sentido figurativo, né, por parte da gestão maior da empresa. Com certeza. Se a gestão maior da empresa não estiver comprometida na implantação e, claro, também nas devidas ações da implementação, que já é o segundo momento do trabalho, com consultoria, para que aquilo possa vir a ser colocado em prática, de nada vai valer todo Agora, esse compromisso. É importante também frisar que não é uma questão de opção, né? Sim. É uma questão de lei. A gente sabe que, com o tempo, as coisas vão se acomodando, lógico, né? A implementação agora, todo o processo, mas é uma questão de lei. Não tem mais a possibilidade. Se estava pensando, se estava solicitando, os empresários estavam solicitando que fosse adiada. Imagina. A gente até pensou, talvez, eu pensei, fiquei muito ativa nisso, olhando o tempo todo para ver se estava, mas não houve. Então, ou seja, não tem escapatória. Não tem escapatória. Então, não é uma questão de eu comprar não ou não comprar a ideia. Exatamente. Não é opcional, comprar é uma ou exigência. não comprar a ideia. É uma exigência. É uma exigência que vai ter que ter todo um contexto que vai ter que ser colocado e ter que ser comprovado que foi feito, né? Então, não tem escapatória. Aquele efeito dominó invisível vai ter que ser tratado na empresa. Porque, senão, lá na frente, quando ocorrer as doenças, o processo vai para o INSS, a coisa vai ser monitorada. O desmembramento disso vai trazer problemas maiores para a organização. Exatamente. Professora, fique à vontade agora para fazer o fechamento da sua participação aqui no Fala UPE, né? E, desde já, eu quero agradecer a presença, as informações que foram prestadas aqui para a gente, tá? Pode ficar à vontade para o fechamento. Bom, mais uma vez agradecer, né? Para mim é muito interessante estar aqui podendo falar um pouco sobre a NR1. A gente tem muito o que falar, foi um terço do que se tinha, mas assim, poder estar nesse processo informativo, nesse momento muito interessante. É algo que para mim é muito importante, primeiro porque eu já venho, né, debruçada nesse processo há muito tempo. Como eu disse, já escrevi sobre, pretendo continuar escrevendo sobre e, obviamente, enquanto consultora que sou, tenho muito interesse também que as empresas possam fazer isso. Não porque é lei só, tá? Mas porque é importante que a gente não tenha um país adoecido. Não, as pessoas não adoeçam tanto. Não é olhar só pelo lado da legalidade, né? Da imposição. Nenhuma. Não só da imposição. A gente não está falando só de lei, nem de imposição, nem de multa, mas sim sobre saúde mental. Se um funcionário seu, ele está bem, ele produz muito bem para você. Se ele não está bem, primeiro que você perde, porque ele não vai produzir tão bem. E, ao mesmo tempo, se pensar num país adoecido mentalmente. Então, é algo que é necessário hoje, que se tenha esse olhar. A gente já teve algumas revoluções ao longo, né, da questão do trabalho, revoluções que vieram aí, né? Mas, com o tempo, foi se esquecendo isso. A saúde mental foi ficando
para trás. A gente tem o marco da lei, tem um marco também de outras questões voltadas para a saúde mental, que foi agora dia 18, a questão de lutas também para a saúde mental. Então, a gente não quer um país adoecido. Então, para mim, é muito importante estar aqui falando sobre saúde mental. Estou falando sobre saúde. E, por consequência, a gente fala de saúde organizacional. Sim. A gente está falando de saúde organizacional, porque é uma empresa que não é doente, que não está doente mentalmente. Então, ela pode produzir muito mais. Então, eu fico muito grata de poder estar aqui, né, em pouco tempo, falando um pouco sobre a NR1, mas que tem muito que a gente aprender ainda sobre. Perfeito. Muito obrigada. Quero agradecer a Rufino mais uma vez, que esteve aqui à frente, Obrigada. dando todo o suporte a gente nessa questão da edição. E estamos nos organizando para os próximos eventos aqui no Fala PE. Muito obrigado a todos e a todas.